pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Panorama Entrevista. Eu sou a Juliana Carvalho. Estou aqui hoje para mais uma entrevista, né, com mais uma convidada especial. Mas antes de eu te falar do que a gente vai conversar, qual que é o nosso assunto de hoje, eu aproveito para te lembrar de seguir a gente nas redes sociais. O Jornal Panorama está no Instagram, no @Jornal Panorama JP. Estamos também no Facebook, Jornal Panorama, ou então busca direto lá na sua barra de navegação, facebook.com/Jornal Panorama 3. E também estamos no nosso canal do YouTube, Televisão Panorama, onde você pode se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça também de acessar o nosso site, jornalpanoramaminas.com.br, para ficar bem informado de tudo o que acontece na sua cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Então, sem mais delongas, gente, nosso papo hoje é sério, mais um papo aí, né, de saúde para você que nos acompanha. Nos últimos anos, o mundo se comoveu com a notícia do diagnóstico do ator norte-americano Bruce Willis, que precisou se afastar das telas após ser diagnosticado com a demência frontotemporal, que é uma doença que afeta áreas do cérebro responsáveis pelo comportamento, pela linguagem e pelas emoções. O caso trouxe visibilidade a um tema ainda pouco conhecido, mas que tem mudado a vida de muitas famílias ao redor do mundo. Para entender melhor o que é essa doença, como ela se manifesta e quais são os caminhos possíveis de tratamento e cuidado, a gente tem aqui hoje a neurologista, a doutora Mariana Souza, que vai conversar com a gente e vai nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas sobre essa condição, né, doutora? Bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada, Juliana. Eu gostaria de agradecer a você, a equipe do Jornal Panorama, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando sobre temas relevantes. Apesar de ser uma doença muito pouco falada, ela tem uma relevância muito importante por afetar não só a vida do paciente, mas as pessoas que convivem com ele. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e da gente poder esclarecer algumas dúvidas em relação a essa patologia. A gente que agradece a sua presença. E antes da gente começar a falar sobre, né, doutora, o que é exatamente a demência frontotemporal? Então, acho que antes até da gente falar o que é a demência frontotemporal, acho que é importante a gente definir o que é demência, porque eu vejo muito essa confusão no consultório. Aí, às vezes, chega um paciente, meu pai não tem Alzheimer, ele tem uma demência. Mas o Alzheimer é uma demência. Na verdade, nós temos várias doenças que causam demência. E o que é a demência? A demência é quando a gente tem a perda de funções cognitivas superiores, associada a alterações de comportamento que levam a uma perda da autonomia. Então, a pessoa já não vai mais conseguir realizar as atividades de vida diária dela sozinha. Então, ela vai precisar já de ajuda e vai chegar num ponto que até para coisas muito simples, como tomar um banho, escovar os dentes. Então, todas essas alterações de função cognitiva superior e comportamental vai levar a pessoa a se tornar dependente. E quais são as funções cognitivas superiores? Memória, atenção, aprendizado, a linguagem, as funções executivas e o comportamento. Quando a gente fala em demência frontotemporal, é uma doença que vai causar essa demência, só que as funções cognitivas mais afetadas, diferente do Alzheimer, que é a memória, é a linguagem e alterações comportamentais. A pessoa muda o jeito dela de ser, né? Então, às vezes, uma pessoa que é muito depressiva, quieta, apática, ela fica desinibida, começa a fazer piadinha, fazer gracinha, muda o comportamento. E a linguagem, a pessoa vai esquecer, assim, às vezes, algumas palavras, não vai saber, às vezes, nomear, às vezes você mostra uma caneta, ela já não sabe, ou você está falando alguma coisa, você vê que ela não está entendendo. Então, a demência frontotemporal, ela é uma doença neurodegenerativa, que ela vai progredir e começa a afetar essas funções cognitivas superiores, que é o comportamento e a linguagem. Contanto que ela tem duas variantes principais, a que é a comportamental, afetando o comportamento, e a linguagem, que é quando a pessoa tenha tanto a dificuldade de expressar, que a gente chama de não fluente, ou de entender o que está se falando, que é a semântica. Então, essa seria, assim, em termos resumidos, o que seria essa doença que é até bem complexa, né? Sim, e como a senhora falou, por conta dessas mudanças que acontecem com o paciente, realmente envolve toda a família, né? Muito. Uma pessoa que não consegue entender o que a gente fala, ou que não consegue escovar os dentes sozinha.
né? Se tomar um banho, se trocar, né? Sim, sim. E a principal diferença entre a demência frontotemporal e o Alzheimer seria exatamente essa questão do comportamento, doutora? Então, o Alzheimer é a principal causa de demência, que realmente a gente escuta mais falar, que a gente faz mais diagnóstico. O Alzheimer, normalmente, ele vai começar após os 65 anos, né? Não que não haja um Alzheimer precoce, mas normalmente após os 65 anos, e vai afetar principalmente a memória. E qual memória? A memória mais recente. Porque tem gente que vê assim que o idoso está perdendo a memória, mas isso é coisa de velho. E nem sempre é. Não, mas ele lembra, nossa, do casamento dele, conta detalhes, que vai contar mesmo. Mas muitas das vezes ele esquece, ele já almoçou, se não almoçou, se tomou remédio, se não tomou, se o filho teve aquele dia na casa, se não teve. Então o Alzheimer começa com essa alteração da memória recente, principalmente. Já a demência frontotemporal, ela é uma demência... Por que ela até é tão ruim? Porque ela vai afetar pessoas até mais jovens, entre 45 e 65 anos, ela começa antes do Alzheimer e vai comprometer mais essa questão comportamental. Então, às vezes, o diagnóstico é difícil, você não vai pensar numa demência, às vezes, a princípio, né? Às vezes, você acha que é um quadro psiquiátrico, acha que a pessoa está até fazendo gracinha, fala, não, mas não era assim, por que agora está assim? Então, às vezes, leva um atraso até no diagnóstico por isso. Mas a principal diferença seria essa idade mesmo de início e os domínios cognitivos que são afetados. O Alzheimer mais a memória, frontotemporal mais o comportamento e a linguagem. Certo. E é verdade, assim, a senhora já comentou que essa demência aparece com pessoas mais jovens, né? Pessoas, né, ainda ativas profissionalmente. Por que isso acontece? Então, essa realmente ela começa em pacientes mais jovens, a gente não sabe exatamente o porquê ocorre, mas a demência frontotemporal tem um componente genético muito presente, até em 40% dos casos a gente tem casos na família, e em 20% você até consegue definir um gene responsável. Então, normalmente ela começa mais cedo, afeta pessoas que são profissionalmente ativas, o que ainda gera um transtorno maior na família, porque muitas das vezes é ela que trabalha, né, ali, que está tomando conta, às vezes, ainda de filhos, e aí começa toda essa alteração bem precoce, que gera, assim, bastante tristeza ali dentro da família para poder lidar com uma doença como essa. Certo. E quais partes do cérebro, doutora, são afetadas pela doença frontotemporal, demência frontotemporal? Isso. O nosso cérebro ele é composto por lobos, eles são 5 lobos, né? Os lobos frontais aqui na frente, os temporais, os occipitais aqui atrás, os parietais e por dentro a gente tem a ínsula. Quando a gente fala em Alzheimer, a gente tem um comprometimento também do lobo temporal, mas é na parte mais medial, que são os hipocampos responsáveis pela memória. Na demência frontotemporal, como o próprio nome diz, a gente vai ter o comprometimento do córtex do lobo frontal, principalmente pré-frontal, que é responsável pelo nosso comportamento, por isso essas alterações comportamentais ocorrem, né? E a parte mais lateral dos lobos temporais, que do lado esquerdo é responsável tanto pela articulação da nossa fala e mais posterior do lobo temporal a interpretação da fala. Então, quando essa parte pré-frontal é alterada, muitas das vezes vai dar aquela desinibição, o paciente às vezes faz xixi em qualquer lugar, ou fala uma palavra torpe para uma pessoa, assim, sem pensar, porque o nosso lobo pré-frontal ele é como se fosse o nosso filtro, da gente saber o que se deve fazer e o que não se deve fazer em determinados locais. Como essas regiões são afetadas, por isso que a gente tem tantos sintomas comportamentais e de linguagem. Certo. E uma coisa que a senhora comentou com a gente que é muito importante e interessante. Às vezes a demência frontotemporal é confundida com outra coisa, né? Como a senhora falou, pode ser a pessoa pode achar que está brincando, é uma gracinha ou uma doença psiquiátrica. Como que é na hora do diagnóstico, doutora? Que eu imagino que seja muito complicado. É bem complicado, porque às vezes procura e fala assim, eu trouxe aqui, mas tá fazendo graça, não é possível. Meu pai, ele era sério, era uma ministra da Eucaristia, agora tá mexendo com as meninas na rua, né? Outra assim, nossa, mas minha mãe era tão ativa, fazia tudo, agora ela tá apática, não quer sair de casa. E realmente, às vezes você pode até confundir com um quadro de depressivo em idoso, que também é algo bem comum nessa faixa etária. Às vezes o diagnóstico, às vezes vai ser difícil, a gente tem que excluir essas causas também
E por isso que a história clínica é muito importante, porque a alteração do comportamento é a mudança em relação ao prévio da pessoa. Né? Vamos supor assim, um empresário que ele tem compromissos, que sempre faz tudo em dia, e quando ele vai e começa a deixar para lá, começa a chegar tarde, ou entra numa reunião, faz uma piadinha desse, coisa que não é da pessoa, e você já começa a ficar assim, alguma coisa aí está acontecendo. E aí, como começa muito com essa questão do comportamento, tem essa questão das doenças psiquiátricas, né? Será que ele está com toque? Será que é uma depressão? O que será que está acontecendo? Ou será que está fazendo gracinha mesmo? Então, o início é bem difícil e que às vezes leva, assim, retarda, né? Procurar uma ajuda para saber o que realmente é. E afeta o tratamento da pessoa. E afeta, né? O tratamento da pessoa. Pois afeta o tratamento. E doutora, a senhora comentou que tem o fator genético, né, da demência frontotemporal, mas ela também pode ser, pode ter, como que eu posso dizer? Ela pode ser afetada pelo estilo de vida, pelo ambiente que a gente vive. Sim, assim, hoje já é bem sabido em questão a qualquer tipo de demência que o estilo de vida conta muito, né? Então, assim, o que são fatores de risco para demência? Os cardiovasculares, principalmente, né? Diabetes, hipertensão, o tabagismo e o sedentarismo, ele está muito presente. Inclusive, a prática de atividade física, ela pode evitar e muito diversas demências, inclusive a demência frontotemporal. Infelizmente, a parte genética a gente não consegue mudar, mas o nosso estilo de vida, acho que a gente tem que estar sempre batalhando, tanto em consultório, ou mesmo até que em entrevistas, em grupo de apoio, falar do estilo de vida, porque quanto melhor o estilo de vida, menor a chance de você desenvolver doenças degenerativas, incluindo aí a frontotemporal. Engraçado que a gente sempre conversa com médicos aqui, profissionais da saúde, e todo mundo sempre fala do exercício físico, doutora. Porque, assim, realmente tem bastante trabalho. Para Alzheimer, tem trabalho falando até, assim, uma prevenção de 30%, que você não vê nenhum suplemento fazendo isso, né? Então, realmente é muito importante. Eu falo que a gente tem que tirar um tempo para isso como se fosse fazer parte do tratamento, ou você já fazendo uma poupança lá para depois. Já estou fazendo para evitar. Sim, né? E como que influencia em tantas partes do nosso corpo, incluindo o nosso cérebro. Que a gente pensa em exercício físico, porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar forte, porque eu quero, enfim, tem vários motivos, né? Mas a gente nunca pensa na saúde do nosso cérebro, da nossa, né, da nossa máquina principal. Que faz toda a diferença, né? Porque quando a gente está com a demência, a gente vai perdendo o gerente ali do nosso cérebro, ele vai parando de funcionar mesmo. É verdade. E a gente comentou aqui da dificuldade do diagnóstico, né? A senhora falou da exclusão, né? A gente vai excluindo. E tem algum exame específico que é pedido em consultório para a identificação da doença? Então, assim, não tem um exame específico, assim, olha, esse exame é, com certeza, uma demência frontotemporal. Mas nós temos que ser investigadores do consultório. Fala assim, aquela prática que a gente aprende desde o início da faculdade da boa anamnese, que é a entrevista clínica, isso é muito importante. Então, normalmente eu chamo os cuidadores, o familiar, pergunto assim, como que tudo começou? E vou anotando para ver o que apareceu primeiro, porque muitas das vezes o paciente já chega numa fase mais avançada e já tem também outros domínios alterados, memória, tudo. Então, assim, eu tento fazer uma anamnese bem clara, específica. Se o paciente ainda tem condições de responder, pergunto para ele também. Dentro do consultório, a gente pode aplicar questionários. Esses questionários, eles são validados, o Mini-Mental, o MoCA, eles são validados para a gente testar as funções cognitivas superiores. E eles têm um número de corte para cada escolaridade. Quando você vê que aquilo deu alguma alteração, provavelmente eu estou num quadro aí de uma demência. Aí a gente começa a pedir os exames. O exame assim, de sangue comum, que a gente pede assim, completo, com hemograma, parte final, ele é muito importante, porque às vezes é um quadro de uma confusão, de uma alteração de memória, que pode ser algo clínico. Infecção de urina é uma coisa boba que dá quadro de delírio, confusão, se não for tratado, alterações de tireoide, vitamina B12. Então, assim, eu tento excluir as causas clínicas. Excluindo as causas clínicas, a gente parte para os exames de imagem. Aí o melhor, assim, a princípio é uma ressonância,
E na demência frontotemporal você vai ver uma atrofia, que seria isso, uma diminuição principalmente dos lobos frontais e temporais. E além disso, a gente tem exames funcionais, assim, que você vai ver se aqueles lobos são tomografias de perfusão e de fluxo, que nessas demências vão estar menos ativos esses lobos. Você vai ver eles não brilham tanto, eles vão estar menos ativos, que é o PET e o SPECT, são exames mais específicos. Mais diferente do Alzheimer, que hoje a gente tem exame de líquor, exame de sangue, que comprova, não, isso é Alzheimer, ainda na demência frontotemporal a gente não tem esses biomarcadores ainda, mas com esse conjunto de história clínica, exames laboratoriais, exames de imagem estruturais e funcionais, a gente consegue aí chegar num diagnóstico. Sim. É realmente um diagnóstico muito difícil. Eu imagino que para gente que, assim, para a família de alguém que tem essa doença, seja muito complicado chegar num consultório e falar, igual a gente está conversando aqui, né, gente, uma conversa extrovertida e tudo mais, mas é difícil para uma pessoa chegar e falar, doutora, meu pai era assim, assim, assado, ele tá de gracinha, ou então ele mudou completamente. Para a família isso é muito difícil, e até esse processo do diagnóstico, né, doutora? De entender, né? Muitas das vezes eles pedem, doutora, eu posso entrar sozinha? Porque eles ficam até com vergonha de falar o que o pai está fazendo, o que a mãe está fazendo. Às vezes são senhoras que nunca falaram palavrão, tá falando palavrão, ou estão assim, abaixa a calça em qualquer lugar para fazer um xixi, ou que mexe com a mulher de outra, assim, coisas que nunca fariam. Então eles acabam ficando com muita vergonha, né? Ou então assim, já não quer mais sair de casa. E realmente é muito difícil, são consultas às vezes muito longas, é muito difícil a gente fechar um diagnóstico numa primeira consulta. Às vezes tem que chamar outros familiares, gente que convive mais, para a gente ter mais informações, pedir outros exames, excluir outras doenças, mas com empenho a gente consegue. Gente consegue, claro. E o interessante é saber que até mesmo nessa parte, né, das consultas, a família inteira também se envolve. Todo mundo se envolve. No caso de demência, é a família inteira, e eu falo que quem cuida também precisa se cuidar, né? Porque vai ser um paciente que vai precisar de muitos cuidados. E cuidados praticamente depois, com o decorrer, com a avançada doença, 24 horas, né? Com certeza. E agora uma dúvida que me veio aqui, duas na verdade, mas eu vou por partes. O paciente, ele tem noção, doutora, disso? De que ele está fazendo? Às vezes, no início, ele pode ter uma noção que está diferente. Mas depois, com a avançada da doença, ele não tem noção que ele está fazendo algo errado. Então, às vezes, o cuidador acha que ele sabe. E tem dias, porque as demências, elas têm uma coisa que a gente fala de situação flutuantes. Então, tem dia que às vezes você está ali com o paciente, ele parece que ele está bem. Aí, no outro dia, ele já está fazendo tudo errado, assim, de novo. Está confuso e tal. Aí, fala, não, isso daí ele está fazendo de sacanagem comigo. Porque ontem ele estava bem. E não é. Realmente, a pessoa vai perder. Eu sempre falo assim na demência, às vezes a gente fica emocionado, porque é um luto em vida. Aquela pessoa não é mais aquela pessoa que você conheceu. Infelizmente. Né? Mantém o vínculo, o amor, mas isso vai se perdendo e é uma coisa muito difícil mesmo de lidar, mas ela realmente não tem noção e às vezes a gente tem que ter paciência, flexibilidade, compaixão principalmente, que vai se tornando algo difícil, né? Sim. E a outra dúvida que me surgiu é, a pessoa pode ter a demência frontotemporal e um Alzheimer? Pode haver, assim, a presença dessas duas doenças ou de outras? Tem sim. Tem presenças de comorbidades, inclusive com a demência frontotemporal a gente não vê muita comorbidade com Alzheimer. Acaba que depois vai se parecer, porque você vai afetando todos os domínios cognitivos. Mas a gente tem muita correlação da demência frontotemporal com esclerose lateral amiotrófica. Aí você vai ter mais sintomas motores, dificuldade de andar, com alguns tipos de parkinsonismo, então você vai ficando mais lento, tremor. Então, além de não ser uma doença fácil, ela ainda pode vir de mão dada com outra. E aí vai se tornando mais difícil o manejo, né, desses pacientes. Nossa, realmente é uma doença muito triste. Eu confesso para você que está assistindo a gente, para a doutora, que eu não imaginava a profundidade que é e como que afeta toda a família, toda ali aquela rede de parentes, de amigos, de apoio.
como que afeta né, a esse ponto. E, doutora, agora vamos ao tratamento. Como que é o tratamento? Tem cura? É uma pergunta meio utópica aqui, mas eu vou fazer. Infelizmente, a gente ainda não tem cura para essa doença, né? Não temos cura, mas temos sim tratamento, né? Então, assim, o objetivo aqui do tratamento vai ser melhorar sintomas. Se é um paciente que está se apresentando com um quadro mais depressivo, a gente pode usar os antidepressivos e tem uma melhora bem assim importante, né? Se é um paciente que está mais desinibido, mais agitado, mais agressivo, a gente tem os antipsicóticos que a gente pode usar. Tem pacientes que se apresentam com alteração de sono, é muito comum, né? Falar, não dorme. Então, tem medicamentos que a gente pode usar para amenizar, mas não tem nada que vai curar ainda essa doença, né? E a gente tem que sempre se lembrar do tratamento não farmacológico. Quando a gente tem um comprometimento importante ali da linguagem, a fono é ótima alternativa, assim, acho que precisa de mais fonos, aí apelo, porque faz muita diferença no tratamento neurológico, a presença desse profissional é importantíssima. Ele vai trabalhar a linguagem, a interpretação da linguagem, o TO, né, a terapia ocupacional, porque quando ela vai começando a perder a autonomia, esses profissionais vão ajudar nas estratégias para ele manter o máximo de autonomia possível, usando outras vias neuronais. Então, assim, tem esse tratamento, por isso que, assim, o diagnóstico precoce, vai afetar na cura da doença? Não vai, porque hoje a gente não tem tratamento. Mas, assim, vai trazer uma melhor qualidade de vida para aquele paciente que pode começar a se beneficiar da terapia ocupacional, da fono e dos medicamentos para controle dos sintomas. Certo. E os familiares e amigos, a gente está falando muito da família aqui desse paciente, né, com a DFT, como que eles podem lidar com essa mudança? Que é uma mudança muito grande, como a doutora explicou, é um luto em vida, aquela pessoa não existe mais, aquela pessoa que você conheceu não está mais ali. Como que a família pode lidar com esse comportamento e manter assim, uma convivência bacana com aquele paciente? Assim, é uma situação bem difícil, varia muito de caso para caso. Tem casos que são mais tranquilos, de você lidar com o paciente não é tão agressivo, que ele consegue compreender algumas outras coisas, mas tem outros que são bem complexos. O que eu sempre falo assim, mãe, vamos buscar conhecimento, vamos tentar entender o que é essa doença. Hoje, assim, em tempos de internet, a gente consegue ter muita informação. Nós temos associações, federações assim, de demências, de Alzheimer, mas que também dão apoio às outras demências. A gente tem aulas para cuidadores online, de graça. Então, quanto mais você tiver conhecimento, é mais fácil de você lidar. Não adianta você falar assim, eu já te falei 1000 vezes, não é para fazer isso aqui, porque a pessoa não vai compreender. Na hora você vai criar até assim, mais uma indisposição, ele vai ficar, o paciente pode ficar ainda mais agitado, né? Acho que tem que deixar aquilo ali passar, organizar. Uma coisa que eu acho que é muito legal, vale muito a pena, é você criar sempre uma rotina, né, da casa, deixar o ambiente mais limpo possível, para evitar que a pessoa às vezes caia, essas coisas. Ter horário do café, horário do banho, isso tudo é importante para não gerar uma ansiedade, porque se você cria essa rotina, já sabe o que vai acontecer todos os dias, então não fica tão ansioso. Tirar a pessoa muito da rotina não é uma alternativa legal. Isso a gente vai acabar trabalhando assim em consulta, dependendo assim de como o paciente está, qual que é a queixa, o que a gente pode fazer. E muitas das vezes eu falo ali que o médico vai ser mais para auxiliar mesmo, né? Porque como a gente não consegue curar, a gente vai estar ali numa parceria e as fases elas se alteram. Nem sempre um paciente que começa agressivo, desinibido, vai ficar assim o resto da doença. Às vezes ele pode virar para um quadro de apatia, depressão, e aí vai mudando também essas orientações. Nossa, então além de tudo isso, a doença ainda vai mudando. Ela vai evoluindo. Vai evoluindo e vai mudando ainda mais o comportamento da pessoa. Mais o comportamento. O importante é estar ali junto, né? Acho que você está ali junto, dando um apoio. Ele sabe
que tem quem contar ali, Sim, né? Apesar sim. de estar com uma doença que afeta suas funções superiores, ter alguém ali para quem contar faz a diferença para aquela pessoa. Com certeza faz toda a diferença. E em termos de pesquisa, doutora, tem novidades nessa área? Isso está bem legal. Conta pra gente. Assim, a gente teve um alento aí esse ano, né, em relação à doença de Alzheimer, que a Anvisa aprovou o primeiro medicamento que retira a proteína beta-amiloide que fica no cérebro, que causa ali, né, o Alzheimer, ou que pelo menos está muito associado àquela doença, que é um tratamento específico. A gente não tinha nada antes, esse primeiro tratamento específico. E para a demência frontotemporal, a gente sabe que há depósito de duas outras proteínas, que é Tau e TDP-43, e tem sim pesquisas, né, até de terapia genética, nos casos que você consegue identificar um gene, para tentar frear essa doença. Mas ainda não está tão próximo assim da gente. A gente viu que o Alzheimer demorou anos para vir. Então a gente não sabe quando vai vir, se vai vir, mas as notícias são promissoras, porque a gente vê que as pessoas estão pesquisando, estão correndo atrás de medicamentos modificadores de doença. A genética cresceu muito na neurologia como um todo, e isso tem modificado o tratamento das doenças, levando assim a um outro patamar, não só a gente cuidar dos sintomas, mas sim da causa, modificar mesmo a vida desse paciente. Então, assim, a gente fica feliz, né? Mas a gente ainda não sabe, assim, quando vai vir. Sim, mas sim. esperamos que não demore muito. A gente espera, a gente torce para não demorar. E o impacto, né, emocional é muito grande. Como que as famílias podem buscar apoio? A doutora Sara falou aqui, muito importante, que a pessoa tem que se cuidar também. Mas esse apoio emocional, como a gente já explicou aqui, é muito difícil, é muito complicado. Como que essas famílias podem buscar esse apoio? Eu falo assim que é importante o apoio médico. Muitas das vezes o cuidador vai precisar também, né, se consultar. Às vezes procurar psicólogo, porque eles acabam adoecendo também. E os apoios nas associações específicas são bem importantes. Tem uma que é muito importante, a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, dá apoio para todos os outros tipos de demência também. Às vezes grupos, pequenos grupos, que a gente pode começar, né, a criar na comunidade, trocar experiências. Isso é muito importante. O cuidador, ele também tem que descansar, ele precisa de descanso, precisa revezar, né? Porque às vezes a gente vê famílias assim que tem 4, 5 filhos, mas fica um só, ou às vezes coloca um cuidador só e as pessoas não dão conta. Por isso que elas precisam procurar ajuda, acho que profissional, de associação e grupos de pessoas que também convivem com essa doença, porque quando você está num ambiente de troca, você vê que aquilo não acontece só com você. E às vezes algo que deu certo para você, você pode passar para outra pessoa e aquela outra pessoa passa para você. E isso acho que traz um alento, né, para as famílias. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer muitíssimo pelo nosso papo. Foi muito esclarecedor, muito importante. Aprendi muita coisa. Foi ótimo. E antes da gente encerrar, queria pedir para a senhora deixar uma mensagem para quem convive com alguém diagnosticado com essa doença, para quem tem essa convivência diária, né? Essa preocupação diária. Que mensagem que a senhora deixa para esse familiar? Assim, primeiro, falar que assim, tem muito respeito a esses familiares, a coragem que eles têm, né? Vocês estão numa travessia que é um desafio, que a demência frontotemporal vai mudar a pessoa, né? Os comportamentos, a linguagem, e nem sempre você vai estar entendendo o que está acontecendo, nem sempre você vai conseguir resolver. Mas a sua presença, o seu amor, a sua compaixão, o seu respeito por aquela pessoa, com certeza está fazendo a diferença. E todos os sentimentos que vêm aparecer, às vezes até de culpa por não estar fazendo o que é necessário, às vezes de esperança, de dias melhores, o cansaço de noites às vezes não dormidas, isso tudo faz a diferença. O que importa é que você está ali presente. E por mais que este vínculo que você criou com essa pessoa amada ao longo dos anos, ele tenha mudado, ele continua ali, presente, mesmo que em silêncio. Então, meu máximo respeito a todas as famílias
todas as pessoas que cuidam de pacientes com demência e principalmente essa demência que é tão difícil o manejo. E procurem ajuda, cuidem de vocês, descansem, vocês também merecem acolhimento e tratamento. Tá joia, doutora, muito obrigada mesmo Obrigada pela sua presença. Aí pelo convite. Imagina, a gente agradece demais e agradece também a você que assistiu aqui a nossa entrevista, ao nosso papo. Continue sempre ligado no Jornal Panorama, a gente sempre traz uma entrevista nova, um assunto novo para você. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.